Quais são as diferenças entre a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica? Na verdade, a cirurgia robótica nada mais é do que uma laparoscopia assistida por um robô. Um robô é um instrumento que vem para compor o arsenal de instrumentais que o cirurgião tem à sua disposição para realizar um procedimento e que vem trazer algumas vantagens em relação à técnica laparoscópica tradicional. Então, através da laparoscopia, nós temos uma visão em duas dimensões, o que não nos permite ter uma noção de profundidade no momento em que nós estamos realizando o procedimento. Essa dificuldade muitas vezes é suprida por treinamento. Então, com o passar do tempo e uma equipe bem treinada, o cirurgião consegue muito bem saber que mesmo sem as três dimensões que é comum na nossa visão, abordar as estruturas e realizar os procedimentos sem grande dificuldade. Na cirurgia robótica, o que nós temos de diferente é a introdução da visão em três dimensões. Então são utilizadas, ao invés de um endoscópio, duas câmeras com focos diferentes, o que um computador consegue unir essas duas imagens e então propagar para o cirurgião uma imagem em três dimensões quando ele utiliza um binóculo que fica na plataforma de trabalho que nós chamamos de console. Isso faz com que essa noção de profundidade seja muito precisa e nós conseguimos então identificar melhor as estruturas e ter essa noção no momento de realizar o procedimento, um corte, uma cauterização ou até mesmo uma sutura. Uma segunda diferença entre as duas técnicas é que na laparoscopia o instrumental que nós utilizamos é um instrumental rígido, ou seja, nós não temos ângulos de articulação. As pinças elas têm um movimento para frente e para trás, reto, elas fazem assim, mas elas não têm o movimento e a destreza da mão humana. Visando implementar esses movimentos, foram criados os instrumentos da cirurgia robótica e, portanto, instrumentos esses que nos permitem esses movimentos. Isso facilita demais, tanto do ponto de vista do aprendizado do cirurgião, porque é muito mais amigável você se mover da maneira como você move as suas mãos, do que você ter que criar ângulos com a laparoscopia, que nem sempre são tão simples de se resolver, principalmente pela questão também da visão em 2D. Então, o robô permite que o cirurgião consiga manipular pinças em espaços menores com uma maior precisão, vamos dizer assim, do que a laparoscopia permite. Isso tudo é muito minimizado através do treinamento. Então o treinamento laparoscópico é um treinamento longo, mas muito eficiente. Então um cirurgião bem treinado em laparoscopia consegue realizar absolutamente qualquer cirurgia que realizaria também por via robótica. Então essa também é uma diferença entre as técnicas. Um outro fator é que na laparoscopia o cirurgião ele fica em pé, olhando para uma tela que está próxima, porém mexendo no paciente que está ao seu lado, com o seu corpo desviado, numa posição pouco confortável, bastante cansativa, normalmente se equilibrando numa perna só e pisando em alguns pedais que estão no chão. A cirurgia robótica muda esse cenário para um cenário no qual o cirurgião passa a olhar para o lugar onde ele está mexendo nos joysticks através de um binóculo. Ele não fica em pé, ele fica sentado, os pedais estão à frente dos seus pés. Então isso facilita bastante do ponto de vista de aprendizado e de intuição. É muito mais intuitivo você olhar para onde você está mexendo, do que você olhar para lá e mexer numa outra região. E isso
também faz uma grande diferença na curva de aprendizado desses cirurgiões que precisam de muito menos tempo para aprender a movimentar e manipular um robô do que para realizar uma cirurgia laparoscópica. Do ponto de vista estético, o robô perde um pouco em relação à laparoscopia. A laparoscopia tem resultados estéticos melhores, pois as incisões dos braços robóticos são um pouco superiores às incisões da laparoscopia em tamanho e número. Muitas vezes são necessários um maior número de incisões para a realização da cirurgia robótica, para fazer o mesmo procedimento que seria feito por laparoscopia. Então nós perdemos um pouco de liberdade, vamos dizer assim, de manipulação. Então, se eu estou mexendo na pelve da paciente, eu preciso mover para olhar o intestino do lado direito. Essa movimentação com a laparoscopia ela é muito mais livre, então basta eu girar a câmera que eu consigo ver, e com o robô ela não é tão simples assim. Esses são alguns passos que a gente tem que fazer, um movimento um pouquinho mais travado. Porém, também é possível, ao ponto da gente precisar retirar o robô e colocar novamente em outra posição, a depender do modelo do robô que nós estamos utilizando. Então, o robô nada mais é do que um instrumento. Então, o que deve ficar claro para vocês é que a presença ou a ausência do robô não vai fazer do seu procedimento cirúrgico melhor, mais eficiente ou pior. O mais importante para a realização do seu procedimento cirúrgico é quem está pilotando a máquina, é quem está manipulando os instrumentos, e esse sim é a pessoa que vai realmente resolver o problema com robô ou sem robô.